Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira depois das cinzas. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, os versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, a realidade do jejum no mundo judaico, a realidade do jejum na nossa vida de católicos, de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O Evangelho se inicia com os discípulos de João, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Amados e amadas de Deus, o jejum. O judaísmo tinha toda uma prática sobre o jejum que era levada a sério pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos os judeus piedosos daquela época. Dias em que se praticava o jejum. E aqui a questão que é colocada: os fariseus fazem jejum, os discípulos de João fazem jejum, mas os teus discípulos não jejuam. Quer dizer, por que os discípulos de Jesus não praticam, não observam essas normas, essas práticas que o mundo judeu, o mundo judaico daquele tempo praticava? E Jesus então responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, Jesus fala: os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Primeiro, quem é o noivo? O noivo é Jesus. Jesus é aquele que veio para realizar uma nova aliança de Deus com a humanidade, o novo casamento de Deus com a humanidade. Ele é o noivo. E quem são os amigos do noivo? Os amigos do noivo são os discípulos, as discípulas de Jesus Cristo, aqueles e aquelas que seguem Jesus Cristo. Estes são os amigos do noivo. Amigos é uma expressão bem do Evangelho de São João, onde Jesus vai dizer: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Jesus chama os seus discípulos de amigos. Os amigos aqui são os discípulos de Jesus, aqueles e aquelas que seguem Jesus. E Jesus diz o quê? Que o noivo está no meio deles. A imagem de uma festa de casamento, onde o noivo está no meio deles. E quando o noivo está presente, não se faz jejum, não se faz luto, não se faz jejum. Mas Jesus fala que virão dias em que o noivo será tirado no meio deles, então sim, eles jejuarão. Quando é que o noivo será tirado? É claro que Jesus fala aqui da sua morte, da sua ressurreição, da sua ida ao Pai. Jesus, amados e amadas de Deus, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi ao Pai, ele permanece no meio de nós de uma forma diferente, ele permanece no meio de nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da oração nós podemos encontrá-lo, através da caridade nós podemos tocar o Senhor. Ele permanece no meio de nós. Através da Eucaristia nós podemos tocá-lo, recebê-lo, adorá-lo. Através da palavra nós podemos ouvi-lo hoje. Ele permanece no meio de nós de uma forma diferente. Então, nesse tempo novo,
então sim jejuarão. E nesse tempo novo, em que o esposo será tirado ou que o esposo permanece no meio dos seus de uma forma diferente, então sim jejuarão. E o jejum terá então o sentido de preparação da nossa vida, o sentido de preparação do nosso coração, o sentido de nos mortificarmos, percebendo que Deus é a grande riqueza da nossa vida, não o comer, não o ter, não o possuir. E então o jejum tem todo um sentido de preparação do nosso coração para irmos vivendo com beleza a esponsalidade com o noivo. O jejum tem todo o sentido de preparação do nosso coração, de vigilância do nosso coração, na percepção de que o Senhor é a grande riqueza da nossa vida, na percepção de que o Senhor é o tudo da nossa vida, o tudo da nossa existência. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude, que esse evangelho nos ajude verdadeiramente a fazermos o verdadeiro jejum e, jejuando, afirmarmos o primado de Deus, afirmarmos que o Senhor é o tudo da nossa vida, a grande riqueza da nossa vida. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.